Fala galera, pra quem não me conhece, aqui é a Maria Júlia, esse é meu canal e hoje eu trouxe pra vocês mais o nosso queridíssimo resumão de um dos livros super aclamados e conhecidos da literatura brasileira. E hoje eu vou falar com vocês sobre Saramaga, do nosso queridíssimo João Guimarães Rosa. O que vai acontecer? Esse livro foi lançado lá em 1946, lá na época da terceira fase do modernismo. Então o que a gente vai ter? A nossa presença, antes de você quiser começar a ler esse livro, você tem que saber que esse livro ele é lotado de neologismo. Então o nosso Guimarães Rosa, ele é um cara que cria várias palavras novas, que isso acaba dificultando a leitura, acaba tornando esse livro um pouco cansativo demais. O que acontece, gente? O Guimarães Rosa, ele foi criado lá no interior, lá de Minas Gerais. Ele é um cara que falava muitas e muitas línguas. Ele era fascinado pela literatura, pela palavra, pelo saber. E o que acontece? Logo esse neologismo, a gente já fica de cara sabendo a partir do título desse livro, que se chama Sagarana. Saga significa história e Ana vem de origem indígena, que significa semelhante. Então, uma história semelhante a alguma coisa. E justamente a gente vê características essenciais dessa história que você tem que saber antes de você fazer o vestibular. É que essa história, ela é assim, como eu posso dizer, é um regionalismo, são histórias universais, porque apesar de se passar lá no sertão, o que vai acontecer? Vão ter características tipo assim, universais. Então vai falar sobre morte, vida, traição, redenção, amor, tudo isso vai estar nas obras presentes. Então Sagarana são 9 contos e, na minha opinião, esses contos não se assemelham uns com os outros, então você consegue ler o conto específico sozinho e você vai conseguir entender a história. Então, assim, quem assim, não tá interessado em ler todo o livro, só quer ler, por exemplo, o Ita, que só vai cair A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é o último conto. Cara, você pode ler diretamente, que você vai entender a história, você vai entender todos os objetivos e você vai entender essas características principais de João Guimarães Rosa. Então, gente, vou deixar aqui na descrição uma minutagem com o momento certinho que eu começo a fazer o resumo de cada um dos contos. Então, quem só interessa saber o resumo de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, vai direto. Quem só quer saber de Sarapalha, vai direto. Quem só quer saber de Duelo, vai direto, porque vai ter aqui na minutagem o minutinho certinho. Então vamos lá, o que interessa. O primeiro conto é do burrinho pedreiro. O que você precisa saber dessa história? Vai contar a história de um burrinho, que ele tá bem velhinho, ele tá tipo nas últimas dele, e vai ter um carregamento de bois que os vaqueiros eles vão precisar fazer, sendo que tá faltando um cavalo. Então o que eles fazem? Eles vão acabar usando o burrinho, porque é a última opção que eles têm, então eles vão usar esse burrinho mesmo. Ele é um burrinho bem judiado, eles vão zoar muito o burrinho, eles vão fazer várias coisinhas com ele. No decorrer da história, esses vaqueiros eles vão contar algumas histórias da vida deles e de experiências anteriores. E o que vai acontecer, gente? Vão ter 2 vaqueiros que eles têm tipo uma rivalidade, um quer matar o outro. E a gente vai perceber que a história está se encaminhando, de que toda essa boiada está se caminhando a uma enchente. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma enchente, as pessoas vão se perder, os bois vão se perder. E o que é a ironia que vai acontecer? É que todo mundo morre, menos o burrinho pedrez. Então o que acontece? O burrinho pedrez ele vai conseguir se salvar dessa enchente e ele vai ter uma noite tranquila e feliz lá no seu lugarzinho. Vai comer, vai tomar banho, vai ter uma noite de conforto e tudo mais. É assim que termina a história, nessa ironia total. Eu acho que esse foi o conto mais difícil pra mim. Foi um pouquinho bem maçante, é um conto bem grandinho. Mas assim, eu tive que reler algumas partes de novo pra entender a história. E eu acredito que isso acontece justamente porque é o primeiro conto e porque você não tá acostumado com o neologismo. Eu não tava acostumado com o neologismo muito presente nessa história, então ficou um pouco confuso. Então a gente vai pro segundo conto, que é A Volta do Marido Pródigo. O que acontece nessa história? Vai ser apresentado ao Lalino, que ele é um cara bem folgadão, ele é um cara que não quer nada, quer só vida boa, não quer trabalhar, não quer fazer nada, quer ganhar dinheiro. O que acontece? Ele vai juntar um dinheiro e ele vai embora. Então ele vai abandonar a mulher, ele vai abandonar a vida que ele tinha ali naquele lugar para viver os prazeres carnais da vida. E o que acontece? Ele gasta todo o dinheiro e ele volta para casa com o rabinho entre as pernas.
Sendo que quando ele chega lá, ele vê que a mulher dele já tá com outro cara, então ela tá junto com outro cara. Ele não é besta nem nada agora, ele não tem uma casa pra onde ele vai morar. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que dar um jeito. Então ele vai pedir emprego pra um cara que ele era amigo dele antes dele ir embora, e ele consegue esse emprego. Ele vai trabalhar pro Major Anacleto. E tipo assim, no primeiro momento esse cara não quer contratar o Lalino, mas dá tão certo. O Lalino, ele é tão assim, sortudo, ao mesmo tempo ele é tão assim, ele dá umas voltas no pessoal que dá tão certo que ele acaba ficando lá. E o Anacleto o ajuda a expulsar o espanhol que estava com a mulher dele, e as pessoas, o espanhol, aquele grupinho ali, expulsa ele da região, esse pessoal, e ele volta a morar com a mulher dele. Próximo conto é o do Sarapalha. Esse é um conto bem curtinho, acho que é o mais, assim, foi um conto emocionante, foi um conto que eu gostei muito, que é o mais tranquilo, gente. O Sarapalha vai contar a história de dois primos que eles moram, tipo assim, muito afastados de todo mundo, porque eles têm malária. Então eles estão tipo na pindaíba, no finalzinho da vida, e eles vão contar um pouco da história deles, de que um dos primos, ele era casado com uma menina, com uma moça, sendo que essa moça ela vai embora quando começa o surto de malária. Então ele era um cara completamente apaixonado, ele sempre fica lembrando na mulher, e essa mulher foi embora e o abandonou. E o que acontece? O outro primo, ele era apaixonado por essa mulher, ele só fica ali, assim, ele só fica ali, teimando de ficar ali, justamente porque ele vê, tipo assim, ele pensa que um dia essa mulher, ela vai voltar, então ele tem essa esperança. O que acontece? Vai contar que ele era apaixonado pela mulher do primo dele, e o primo, que era o marido, né, fica completamente revoltado, acha um absurdo e expulsa o cara lá da casa. Então é assim que termina o nosso Sarapalha. Próximo conto é O Duelo. O que acontece nesse O Duelo? A gente vai ser apresentado ao Tiribiu. Acho que é assim que é o nome dele, se pronuncia Tiribiu. Ele é um pescador e ele vai, tipo, trabalhar. Então ele avisa pra mulher, olha, eu vou voltar no dia tal, na hora tal. E o que acontece? Sendo que o trabalho dele termina mais cedo e ele volta mais cedo pra casa. E quando ele chega em casa, ele encontra a mulher o traindo com Cassiano. Que ele é um cara, assim, bem conhecido da região, ele é fortão, ele é muito, assim, um valentão mesmo. O que acontece? Ele vê aquela cena, ele decide não entrar, não fazer uma cena, e ele decide fingir que nada aconteceu e volta no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, tudo normal, mas ele arma um plano pra se vingar de Cassiano. Então o que ele faz? Ele dá um tiro, quando ele avista Cassiano de costas, ele vai lá e dá um tiro, sendo que ele descobre que na verdade não era Cassiano, era o irmão do Cassiano. E quando o Cassiano sabe que esse cara matou, o Tiribiu matou o irmão dele, ele promete vingança e vai atrás. Então o Tiribiu, ele vai e foge no lugar, fica tipo meses fora, e o Cassiano, ele vai atrás, sendo que a gente vai descobrir que o Cassiano, ele tem um problema de saúde. Então, quando ele tá lá perseguindo o Tiribiu, ele passa muito mal no meio da situação, ele vai parar num lugarejo que ele vê que ele tá nas últimas, que ele não tá bem, e ele tenta persuadir algumas pessoas ali da região pra poder matar o inimigo dele, sendo que ninguém ali tá interessado. E ele começa a fazer, ele vai conhecer o 21, ele vai fazer amizade, o 21 ele vai contar toda a história dele, de que era o terceiro filho que ele tava tendo, os anteriores tinham morrido, e ele tava tipo na esperança desse filho, sabe, vingar e tudo mais. E o Cassiano, assim, de coração, ele dá toda uma assistência pro 21 e ele consegue salvar a vida desse filho. E o 21, apesar dele não ser o cara mais valente ou não sei o que, ele promete que ele vai honrar todas as coisas boas que o Cassiano fez por ele. Então o Cassiano, ele vai morrer naquele lugar, e o 21 ele vai atrás para poder vingar a morte de Cassiano, e ele mata o Tiribiu. Então a gente vai pro conto Minha Gente, e vai contar a história do Milho, que ele vai lá visitar o tio dele, e aí ele vai descobrir que o tio dele tá completamente diferente, agora ele tá metido com a política, ele quer ser o novo prefeito ali da região, e ele vai chegar lá, ele vai se reapaixonar pela Maria Irma, que foi uma namoradinha dele de infância, que ela tá muito bonita, ela tá muito jeitosa, ela tá, tipo assim, muito incrível, então ele quer agora ficar com ela. Sendo que a gente vai descobrir que a Maria Irma, na verdade, ela tá noiva de alguém, mas ela ao mesmo tempo ela não conta. E
E a Maria Irma, ela tem um plano na cabeça dela de que ela é apaixonada pelo Ramiro. E o Ramiro, ele é noivo de Armanda. O que ele faz? Ela tenta juntar o Emílio com a Armanda. Eles se apaixonam, eles ficam juntos. E a Maria Irma, ela pode ficar com o Ramiro, que é a paixão dela. O que acontece? Em paralelo com essa história, a gente vai ter a história de um assassinato. Vai acontecer um assassinato na história. Então o Emílio, ele vai sair, ele vai construir uma amizade com o vaqueiro lá, Bento Porfírio. Ele tem um hobby de pescar, sendo que, ironicamente, ele fala muito. E os pescadores, normalmente, eles ficam quietos para os peixes não irem embora, não afastar os peixes. Mas ele fala muito, muito, muito. E nessa saída, eles foram pescar. Ele começa a contar toda a história dele, que ele era casado com uma mulher que ele não gostava, que ele era apaixonado por outra, ele virou amante dessa mulher e agora eles queriam fugir, que eles queriam ver uma vida longe daquilo ali. E eles saem uma primeira vez, depois eles vão pescar na segunda, e na segunda o que acontece? O marido dessa mulher, que ele era amante, ele mata o Bento Porfírio e o Emílio, ele vê tudo. Ele mata o cara com uma pancada de foice e o Emílio vê tudo. Ele vai completamente desesperado contar pro tio dele o que aconteceu, sendo que o tio, ele passa um belo de um pano na situação e ele finge que ele, tipo assim, não vai ter agora o voto do Bento Porfírio pra ele ser o novo prefeito. O que ele faz? Então ele não vai acusar, ele não vai levar aquilo ali pra frente, porque senão o marido da amante desse cara que matou, o assassino, ele também não vai votar nele. Então ele quer o voto de todo mundo, ele quer ser amigo de todo mundo, ele quer fazer assim, um bem pra todo mundo. Então ele finge que nada aconteceu. E terminamos o conto, minha gente. Então a gente vai para o conto São Marcos. Essa história vai se passar em Calango Frito, que é uma região muito conhecida por ter muitos feiticeiros. E o que acontece? A gente vai ser apresentado ao José, que vai ser o nosso protagonista, e ele é um cara que mora ali na região, mas ele não acredita em nada daquilo. Pra ele, esse negócio de magia negra, esse negócio não existe. Então o que ele faz? Ele debocha muito do João Mongolô, que ele é um feiticeiro ali da região. Ele vai até a casa do João Mongolô, debocha muito, zomba muito e faz a oração de São Marcos. Tanto que o Mongolô e as pessoas que estavam ali repreendem muito o José, porque ele não pode brincar com essas coisas, porque a oração de São Marcos, ela é muito poderosa e não pode simplesmente ser dita de qualquer jeito em forma de zombação. E o que acontece? Um dia o José tá ali passeando pelo lugar onde ele mora e ele fica subitamente cego. O que acontece? Em completo desespero, ele faz a oração de São Marcos. Um cara que não acreditava vai pedir a São Marcos e ele vai subitamente andar e vai parar sem querer na casa de João Mongolô. Ele volta a enxergar, o José volta a enxergar e ele descobre que o João Mongolô, ele tinha uma foto dele, que ele pegou uma tarja preta, uma venda e vendou essa foto. E agora que ele volta a ler, ele fica completamente... Agora que ele volta a enxergar, ele fica completamente revoltado. E o João Mongolô, ele explica pra ele que ele fez isso porque pra dar uma lição no José de que ele não pode brincar com coisas sérias da fé das outras pessoas. É assim que termina o conto de São Marcos. Assim, a gente vai para o conto Corpo Fechado, que a gente vai ser apresentado ao Manuel Fulô, que ele é um cara que tem uma mulinha, que ela é muito cobiçada pelo feiticeiro Antonico. E o que acontece, gente? O Antonico, ele tem uma cela que é muito cobiçada pelo Manuel. E além disso, o Manuel, ele é noivo das Dor. Então a gente vai ser apresentado ao valentão da cidade, que é o Targino. O Targino, ele cisma com o Manuel Fulô e ele fala que vai dormir, que vai tirar a virgindade das Dor. E o Manuel, ele fica muito revoltado, ele fica completamente desesperado por... Ele não queria que isso acontecesse. Então o que acontece? Então o que acontece, gente? Ele vai receber a visita desse feiticeiro, que é o Antonico, e o Antonico vai fazer lá toda uma reza e vai fechar o corpo do Manuel. Então o Manuel, ele vai pra uma briga mano a mano com o Targino. Ele consegue vencer essa briga sem dano nenhum. Ele tá completamente intacto porque ele teve o corpo fechado por Antonico. Então o que acontece agora? O Manuel vai ter que dar em troca a mulinha dele tão amada. Agora a gente tá indo pro 8º conto dessa história, que é o Conversa de Bois. Então vamos ter um carro de bois que vai estar transportando um lote
de rapadura e um defunto. Então a gente vai ser apresentado ao tiozinho, que ele é o filho desse defunto. Ele tá muito triste, ele tá chorando, ele tá bem revoltado com a situação, porque o pai dele morreu e ele foi traído pela mulher com o Sorono. E o Sorono também está transportando esse carro de boi junto com o tiozinho. Então ele tá muito triste porque ele sabe que o cara, ele é completamente arrogante, que ele é um cara mau, que ele é um cara que só faz as coisas visando o bem dele, e ele sabe que agora ele vai ser o novo padrasto dele. E o que acontece, gente? Em paralelo com essa história do tiozinho, a gente vai ver a conversa de dois bois, e eles estão ali conversando, eles enxergam os humanos como uma raça bem podre, que os humanos são inimigos, e que eles vão contar a história de um boi, do boi Rodapião, que ele morreu porque ele se aproximou muito dos humanos e ele estava muito parecido com os humanos, então ele morreu por causa disso. E eles enxergam o Sorono como um cara muito podre, que ele deveria morrer porque ele é um cara que maltrata muitos bois. Então o Sorono vai fazer os bois subirem uma ladeira horrível onde já morreu várias cargas. E ele vai fazer muitas coisas ruins com esses bois. E no momento lá, os bois, em vingança, vão derrubar a carroça em cima do Sorono. E o Sorono vai morrer. Sendo que o tiozinho, nesse momento dessas coisas que estavam acontecendo, antes dessas coisas acontecerem, ele estava desejando a morte de Sorono. Ele estava armando um plano para matar esse cara, porque esse cara não prestava. E quando ele vê aquela cena acontecendo, ele fica se sentindo culpado, porque como se ele tivesse mandado que aquilo acontecesse. Então, e assim termina o conto. Então a gente vai finalmente para o 9º e último conto, que quando eu cheguei nesse conto eu dei graças a Deus, porque eu não tava mais aguentando ler essa história, não tava mais aguentando ler esse livro, que é A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, que vai contar a história do Matraga, que ele é um cara arrogantão, que ele é o valentão ali da região. E tá tendo uma história pra começar com uma festa de uma igreja, tá tipo no finalzinho da festa, então vai ter um leilão. Então lá eles vão leiloar prostitutas. E nesse leilão o Matraga ele vai dar um lance pra uma prostituta simplesmente por ego, porque ele nem queria ficar com essa mulher. Ele, inclusive, depois ele vai chamá-la de feia, de horrorosa, que nem vai ficar com ela nem nada. Ele fez aquilo só por ego, porque ele é o valentão, porque ele é o bonzão da região. Ele é o cara que maltrata a filha, maltrata a mulher, ele não faz nada de bom pra ninguém. E vamos ter uma reviravolta nessa história, porque ele vai receber um recado onde vai contar que a mulher e a filha fugiram e que os seus capangas agora eles são capangas do seu inimigo. E o que acontece? Então ele vai tirar satisfação com os capangas, e esse inimigo ele vai e manda matar o Matraga. Manda matar e o manda ferroar como uma forma de humilhar, uma puta de uma humilhação no cara. O que acontece? Eles acham que ele morreu, então eles vão embora, e o Matraga, quase morto, praticamente morto, ele é encontrado por um casal, e esse casal vai cuidar deles. Agora, o Matraga ele é um cara completamente mudado, ele é um novo homem, e ele quer sempre, agora ele é um trabalhador, ele faz tudo de bom e do melhor pra todo mundo, ele quer agradar todo mundo, ele quer se render, ele quer ter a redenção dele, ele quer fazer coisas boas pra poder pagar os pecados que ele já fez em vida. Então ele tenta ser uma pessoa boa. E o que acontece? Então ele vai conhecer o João Bem, que ele é um valentão ali dessa região onde ele tá morando, e no primeiro momento eles até vão virar amigos, mas depois ele se afasta, porque o Matraga agora ele não quer se misturar com essas pessoas, porque o João Bem é a pessoa que ele era antes. Um dia o Matraga tá indo embora e ele encontra o João Bem ameaçando e querendo executar uma família. E então o Matraga ele entra ali na situação, pede misericórdia pra ele não fazer isso, e o João Bem vê aquela atitude dele como se fosse uma afronta. Então o que acontece? Eles entram numa luta, é toda uma coisa bem sangrenta, bem descritiva das coisas horríveis que acontecem ali, e os dois morrem. E a gente vai ter finalmente a redenção finalmente a hora e a vez do Augusto Matraga, que é a redenção dele, que ele finalmente vai pro céu, que era o objetivo dele. Esse é o resumão de Sagarana, e antes de finalizar essa história, eu quero dar só mais uma dica sobre esse livro, de que eu li essa edição, que é a 10ª edição lançada dessa história, foi lançada lá em 73. O que acontece? Pra mim, na minha opinião, foi uma péssima escolha. Eu
Eu recomendo vocês a lerem edições mais novas, com diagramação um pouquinho maiores, tá vendo? Dificultou um pouco, é um livro assim bem velhinho essa edição aqui que eu peguei. E tem algumas edições de Sagarana que elas têm tipo assim, como se fosse o resumo de cada uma das histórias, uma dica de como você lê, sabe? A partir do que você começa a ler essa história. Então ajudam, facilitam muito mais aí quem quer fazer o vestibular e tá perdido, ou ver essa história como se fosse muito difícil, porque ela realmente é. Então é uma barreira. Então a minha dica é: leiam uma versão um pouco mais atualizada. E mais uma dica que eu queria falar pra vocês: as adaptações cinematográficas que podem ajudar, principalmente aí quem tá perdido nessas histórias, ou começou a ler e achou muito chato, ou não tava entendendo o caminho que essa história tava levando. Então eu trouxe aqui algumas dicas pra vocês. Por exemplo, o conto do A Hora e a Vez do Augusto Matraga tem uma versão lançada lá de cinema, filme de 1965, e tem uma edição de 2012. Tem também o filme Sagarana, O Duelo, que vai falar exclusivamente do conto O Duelo, que foi lançado em 74. Tem também Meus Dois Amores, que é baseado no conto Corpo Fechado, que é inclusive com aquela atriz bem famosa, Maria Flor, e com Caio Blá, que foi de 2015. E temos também um filme com o título Corpo Fechado, da obra baseado nesse mesmo no conto com esse nome, de 75. A gente tem também o curta-metragem da história de São Marcos, em mais ou menos de uns 10 minutos. E temos também de Sarapalha, que foi a Rede Globo que lançou lá em 75. Então, algumas dicas para você facilitar e para você ter uma base de cada um desses contos, para poder ajudar quem aí for fazer o vestibular e tá pedindo como leitura obrigatória. Então é isso, galera. Eu espero que tenha facilitado em quem vai fazer vestibular, quem ainda não leu Sagarana e tá aí perdido, não sabe por onde começar, e um viés do que você vai fazer. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, @meajudaolindo, gente. Beijo e até a próxima.